Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Povo News Especial Retrospectiva 2025. Momento para a gente discutir e analisar os principais anos deste ano que está quase terminando. E que ano? 2025 foi um ano que não passou em silêncio, muito pelo contrário. Foram 12 meses marcados por decisões históricas, confrontos políticos, guerras que seguiram, infelizmente, sangrando o mapa mundi e um mundo cada vez mais quente, no clima, na economia e também na democracia. No Brasil, o país acompanhou em tempo real o depoimento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, no Banco dos Réus, o julgamento, a condenação e a prisão do ex-presidente. Ao mesmo tempo, o Congresso discutia e aprovava projetos de anistia, dosimetria, enquanto Flávio Bolsonaro surgia como pré-candidato à presidência da República, reacendendo disputas e tensões políticas. Fora do plenário, até um comercial de chinelos entrou na guerra ideológica, mostrando que em 2025 nem a publicidade escapou da política. No cenário internacional, o presidente Lula finalmente se encontrou com o presidente Donald Trump em meio a um mundo fragmentado, enquanto duas guerras continuaram a marcar a história. Israel e Hamas, felizmente esse conflito acabou, Rússia e Ucrânia, conflitos que seguiram produzindo vítimas, refugiados e também muita instabilidade global. O planeta também deu seus recados, mandou os seus sinais. Termômetros bateram recordes, eventos extremos se multiplicaram, teve até tornado aqui no Brasil, e o nosso país se preparou para receber a COP30, realizou o evento com o desafio de discutir o futuro ambiental em um mundo à beira do limite. Aqui na América Latina, a Venezuela voltou ao centro das tensões, com ataques a navios no Caribe, muitos mortos, interceptações de petroleiros e alertas militares que ecoaram pelos oceanos. No Vaticano, imagens históricas, a eleição de um novo Papa, Leão XIV, abrindo um novo capítulo para a Igreja Católica. Enquanto isso, a tecnologia avançou em velocidade impressionante. A inteligência artificial transformou o mundo do trabalho, nosso cotidiano, por exemplo, aqui no Povo, a comunicação, a política e o jeito de viver. E entre tragédias e conquistas, o Brasil parou para celebrar. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui levou o Oscar de melhor filme internacional, o nosso primeiro Oscar. E a atriz Fernanda Torres conquistou o Globo de Ouro, levando o cinema nacional ao centro do mundo. 2025 foi assim, intenso, polêmico, histórico. E agora aqui no nosso Povo News, você confere os principais fatos, as imagens e os bastidores de um ano que com certeza marcou e está marcando a memória de muita gente. Recebemos aqui nos nossos estúdios para debater, entrelaçar todos esses temas, Érico Firmo, editor de política do Povo. Seja bem-vindo, Érico Firmo. Obrigado, Ítalo Coriolano. Sempre um prazer falar deste ano tão animado, digamos assim. Animadíssimo. Catalina Leite aqui também com a gente, editora adjunta do Povo Mais. Olá, Catalina. Olá, é ótimo estar aqui de novo. Quem também compõe aqui essa nossa quase roda de debates é Lucas Barbosa, repórter de segurança pública aqui do Povo. Vamos lá, Samuel, discutir esse ano na área também da segurança pública. Olá a todos, um grande prazer estar aqui de novo. E finalizando aqui então esse momento de apresentações, quem também participa do nosso Povo News especial é Samuel Pimentel, repórter de economia do Povo. Seja bem-vindo, Samuel. Sempre um prazer, Ítalo. Finalizando a apresentação de quem está aqui presencialmente, porque direto do Rio de Janeiro temos o professor Fábio Reis, que vai discutir com a gente aí os pontos mais importantes da nossa política internacional. Professor Fábio, seja bem-vindo também. Obrigado pelo convite, Ítalo. Vamos lá então, começar a discutir, Érico Firmo. Abro esse momento então com você, que 2025 na área de política é esse que começou com a gente discutindo ali a questão da tentativa de golpe de Estado, os depoimentos e depois o julgamento e a prisão de Bolsonaro, terminando com essa polêmica aí para alguns sem sentido e vazia em relação aí às chinelas, sandálias havaianas. Como é que a gente explica os muitos movimentos políticos
de 2025, que contou também com protestos nas ruas, tentativa de blindagem dos nossos parlamentares, já não bastasse aí o tanto de benefícios que eles têm. Vamos lá então, discutir 2025. Olha, muita coisa, né? Para sintetizar o ano político, que começa, aí entra até aqui na área do Samuel, com aqueles vídeos do Nicolas Ferreira falando do Pix, né? O ano começa numa grande crise do governo Lula. E a gente pensar como foi essa transição, porque o Lula termina o ano bem, assim, com bons resultados na economia, com várias coisas acontecendo. Agora o Lula, ele fez um comentário no encontro com ministros que ele tem razão. Ele disse que hoje, por causa da polarização, é muito difícil as pessoas mudarem de posição. As pessoas hoje é meio que uma coisa hoje torcida de futebol, né? Você na saúde, na doença, seu time tá mal. Porque antigamente as pessoas votavam lá e tal, mas o governo melhorava as coisas ou piorava, as pessoas se deslocavam e passavam a apoiar em função disso. Com esse nível de politização, né, mesmo que distorcida que se tem, as pessoas têm um nível de adesão que a vida dela pode estar melhorando ou piorando, ela não larga, ela se aferra ali. Então a gente vê com essa mudança toda do que era o governo Lula no começo do ano para o que é agora no fim do ano, a situação do Lula nas pesquisas melhorou, mas melhorou ali na lupa, na margem de erro. É uma mudança muito sutil, muito pequena, porque hoje, para você fazer um bolsonarista votar no PT ou um petista votar no Bolsonaro, eu nem sei se é possível. Então, a margem de manobra, de mudança da política hoje, ela é muito pequena. E aí, para falar desse ano, Ítalo, eu acho que o personagem do ano é Alexandre de Moraes, né, por tudo que atravessou ao longo do ano. O personagem do ano no Brasil, mas que entrou até em listas internacionais de mais influentes, não tinha Lula, não tinha Bolsonaro, tinha Alexandre de Moraes. E que atravessou todo o processo dos atos golpistas, a relação ali com o Donald Trump, né, que peitou Trump e Elon Musk e saiu até agora vitorioso, a gente não sabe o que vai ser o desdobramento disso. Trump, que talvez seja o personagem do ano no mundo, né, e termina envolto aí nessa polêmica sobre Banco Master e tudo mais. Então, destaco o Alexandre de Moraes e essa coisa das Havaianas. E tudo isso me lembra uma coisa que a gente já viu em outros anos, quando estava ali Facebook se popularizando e tal. Chega nessa época, entre ali Natal, Ano Novo, falta assunto. As pessoas ali, tem muita gente de recesso, tem muita gente ali com muito tempo livre, e as piores banalidades, as coisas mais tolas. A gente já teve algumas polêmicas nesse período, não vou lembrar agora, mas a gente teve polêmicas, coisas vazias, que antigamente as pessoas estavam cuidando das suas vidas, com suas famílias, e hoje as redes sociais viram o ambiente político para isso. Não deixa de ser engraçado, né? Não deixa de ser divertido, mas é vazio, né? Daqui a uma semana, menos que isso, o assunto vai ter passado. Tomara, né, que a gente comece 2026 com um assunto um pouco mais relevante. Samuel Pimentel, já começando aqui então as nossas conexões, o Érico citou algo muito interessante. A economia do Brasil até que foi bem em 2025, o dólar deu aquela turbulência, mas já está aí controlado, bolsas batendo recordes, e mesmo assim a imagem do presidente Lula não vai melhorando, né? Não segue essa sintonia da economia, né? É um momento diferente que a gente está vivenciando, principalmente quando a gente observa outros períodos da história política no Brasil, quando a economia ia bem, a imagem do presidente de plantão também surfava, né? O próprio Lula é exemplo disso ali, depois de 2005, né? 20 anos depois é outro cenário, né? A direita aí conseguiu garantir e fortalecer um espaço muito grande dentro da nossa sociedade, mas enfim, então parece que realmente agora a gente está separando política de economia aqui no nosso país. Pois é, a gente tem um grande desafio para o país que é extremamente polarizado, é essa questão de que histórias passageiras não acabem definindo um rumo de uma eleição ou então o rumo de um país. Mas o presidente Lula, em discursos recentes, ele tem até mencionado de que esses últimos anos houve um processo de reconstrução, de plantação e que 2026 seria o ano de uma colheita, né? Das entregas, né? De fazer aquilo o que realmente deve render votos.
Na questão econômica, se no começo de 2023, 2024 havia uma dificuldade, principalmente em ordenar as contas públicas, né? Veio a aprovação de arcabouço fiscal, houve também discussão de reforma tributária, né? Cria imposto aqui, tenta fazer uma remediação ali, essa disputa também com o Congresso em relação ao orçamento, mas para o ano de 2025, que a gente olha para trás e vê é um ano em que a economia mais uma vez vai crescendo. A gente tem que lembrar que já vem com crescimentos robustos, né, em nível Brasil, crescer 3%, depois crescer mais 2 e pouquinho, e para esse ano a gente está com a perspectiva de também crescer em 2025 mais 2%. A gente tem que lembrar que o Brasil está dando uma escalada, né, uma escalada econômica e que vem se sustentando mesmo em meio a dificuldades, né? O Érico estava mencionando sobre o Donald Trump. Esse ano o Trump foi realmente o personagem para a economia internacional por conta do tarifaço, que ele saiu tarifando todo mundo, e o Brasil junto com a China foram os dois principais impactados. E o Brasil, no final das contas, olhando no frigir dos ovos, conseguiu se sair bem, a economia não deu uma guinada para baixo, o Brasil continua a passos ainda que a gente espera que se acelere em 2026, mas que continua caminhando bem na indústria, a indústria vem se desenvolvendo, o setor de serviços continua forte, o setor de comércio continua bem, e o agro puxando a economia brasileira para frente. A gente vem aí com safras recordes e tem uma boa perspectiva para o ano de 2026. E quando a gente olha para 2025, o Brasil, que se viu impactado nessa relação com os Estados Unidos a partir do tarifaço, abriu suas portas para novos acordos, abriu novos mercados. A gente atualmente tem mais de 400 mercados abertos desde o início dessa gestão federal, o que é um aumento do nível de relação entre países, né? Que o Brasil, em anos anteriores, havia uma dificuldade maior, por isso que houve também essa concentração nessa relação com Estados Unidos e China, mas que a gente tem perspectivas sim positivas e tem como olhar para trás nessa primeira fala sobre economia nesse ano de 2025 e dizer que a gente teve avanços importantes, inclusive em obras estruturantes, como aqui no Ceará a gente tem o caso da Transnordestina, que era um projeto que há mais de uma década vinha se arrastando, mas que hoje a gente vê liberação de recursos, a obra caminhando, e quem esperava que fosse demorar muito, a perspectiva é que realmente entregue em 2027 se continuar esse nível de investimento. Aí a gente volta para aquela discussão sobre orçamento, né? O quanto o poder federal vai ter de controle sobre o orçamento em meio a essa dificuldade de fazer o relacionamento político no Congresso, viu? É isso. Se depender dos nossos congressistas, vai sobrar muito pouco dinheiro aí para o governo usar, né, de maneira aí mais efetiva. Professor Fábio Reis, mas continuando a falar sobre o tarifaço, né, que foi um instrumento aí também utilizado para tentar pressionar o nosso judiciário, né, porque ocorria ali em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não deu certo, o Brasil manteve aí muito forte a sua soberania, não nos dobramos diante de toda a ofensiva de Donald Trump, e o que era uma relação de muito atrito, né, de muita tensão, começa a se transformar, né, a pelo menos voltar ao que era antes, né, uma relação histórica aí de mais de 2 séculos de respeito, de importantes relações comerciais, e aconteceu o que muita gente não acreditava, né? Lula conseguiu, ao que parece, conquistar o presidente Donald Trump. A gente já teve aí algumas taxas reduzidas, né? A perspectiva é de que isso continue, mas enfim, uma imagem com certeza marcante que vai voltar a aparecer agora aí na nossa tela é desse primeiro encontro presencial, né? Antes já tinha tido conversas por telefone, primeiro encontro presencial entre Lula e Trump. Vamos lá então discutir também esse momento. Pois é, Ítalo, o presidente Lula, de certa forma, ele soube ler, né, o Trump, a linguagem do Trump. Até porque o presidente Lula também é um grande negociador, desde a época do sindicato,
e ele tem uma capacidade de leitura humana bastante elevada, então ele entendeu a linguagem do Trump, que é a linguagem dos negócios e da busca por vantagem, né? O Trump é aquele personagem que quer levar vantagem em tudo, né? A velha lei do Gerson. Então, de certa forma, o presidente Lula e o Itamaraty, que com a sua experiência até no lidar com os Estados Unidos nessa relação de 200 anos, entenderam que teriam que oferecer vantagens ao Trump, não é? E as vantagens que o Trump quer são os recursos naturais brasileiros, em particular as terras raras. Essa é a questão. E, aparentemente, daqui para frente é isso que vai estar na mesa, né? Porque a nova estratégia americana, geopolítica, é a estratégia de contenção da presença chinesa na América Latina. E o Brasil é o maior país da América Latina, a maior economia, é praticamente metade da América do Sul, e o Brasil cumpre um papel excepcional nessa história. Então, diante desse cenário, o que o Brasil deverá fazer, que é o que já veio fazendo durante o ano de 2025, é manter a nossa trajetória diplomática de ambiguidade estratégica. Tentar manter ao máximo relações tanto com o nosso aliado estratégico de 200 anos, que de fato, queiram ou não, os Estados Unidos são um aliado estratégico brasileiro, e existe uma aliança, inclusive, que se estabeleceu desde a Segunda Guerra Mundial, que, de certa forma, beneficiou o Brasil, a chamada hegemonia benevolente. O Brasil cresceu, em média, 6% ao ano de 1930 a 1980, muito em razão da estabilidade proporcionada pela hegemonia americana, que evitou, inclusive, que houvesse guerra no nosso hemisfério, né? E mantivesse o nosso hemisfério como zona de paz. Então, é esse o caminho que deverá ser seguido, que 2025 já foi um ensaio disso. O Brasil se equilibrando diante de um mundo em convulsão, de um mundo conflagrado, tentando oferecer vantagens ao Trump, mas, ao mesmo tempo, também barganhando vantagens ao Brasil, para que essa relação continue minimamente saudável. É isso. Catalina, o presidente Lula conseguiu convencer Trump sobre muitos temas, né? Só não conseguiu convencer ele para vir aqui para a COP, né? Claro, né? O pensamento de Trump em relação ao meio ambiente é quase que oposto ao de Lula e outras autoridades mundiais. Em um mundo, como eu disse aqui na abertura, que vem dando muitos recados, né? Recordes de aumento de temperatura, tornados, enchentes, né? Rios que transbordaram, inclusive lá nos Estados Unidos, no Texas, matando mais de 28 crianças, né? Enfim, muitos adultos também. Enfim, quase todo dia esses recados são dados, né? Seja lá nos Estados Unidos, seja em qualquer outra parte do mundo, mas isso não convence Donald Trump, que parece muito mais preocupado com o imediatismo, com os lucros ali do próprio país, do que realmente com a sustentabilidade aqui do espaço, né? Que a gente, por enquanto, ainda consegue viver. Uhum. Eu acho que o que o Érico fala sobre a polarização, essa torcida, né, que a gente tem na política, ela está se refletindo em meio ambiente também, né? Quando a gente fala de questões climáticas e tudo mais, a gente fala de mudanças climáticas desde os anos 1900, né? Desde 1800 e bolinhas, a gente já estava falando, talvez o ser humano realmente tenha influência, né, em mudar o clima do planeta. Em 1900 a gente começou a realmente pesquisar sobre isso, e foi quando a gente começou com as COPs, né? 1992 no Rio de Janeiro, foi quando tudo surgiu. E a gente avançou muito, a gente conseguiu parar de abrir o buraco da camada de ozônio com esses acordos políticos internacionais. Só que agora a gente chegou nesse ponto, que é o que o Érico comenta também, né? A gente agora vê a situação climática muito como uma torcida de futebol quase, né? A gente tem uma galera que está convencida de que não vai se importar muito com isso, ou dá tempo de adiar e tudo mais. Obviamente não é a mesma coisa que falar de política, né? Não é como se fosse um grande achismo, mas é tomar a posição de a gente tem tempo, a gente vai segurar, para a gente é mais importante a questão econômica, enquanto tem outros grupos,
que são principalmente da sociedade civil, né? Sim. Que vão falar, galera, a gente tem que mudar por completo a forma que a gente está lidando com isso, porque a gente não tem tempo, na verdade, né? E aí, a eleição do Donald Trump, né, ele voltar para a presidência, foi um impacto de 2025, porque ele saiu pela segunda vez do Acordo de Paris, que é aquele acordo que, de fato, obriga os países que são signatários, né, a cumprir com essas metas climáticas, a realmente frear o aquecimento global até 2030 em 1,5 graus Celsius e, de fato, criar metas para isso, né? Então, quando o Donald Trump ele sai do Acordo de Paris, ele pega e fala: Estados Unidos não tem que se preocupar com isso. E é isso, né? Sendo que os Estados Unidos é um dos maiores emissores históricos, ele segue sendo também um dos maiores emissores anualmente, né? Do lado da China, que cresceu absurdamente. O Brasil também está entrando como um dos maiores emissores. Por outro lado, a gente está falando de agropecuária, né? Do lado do Brasil. E aí, quando ele sai, a gente entra nisso, né? Nesse impasse de ter uma parte muito importante nessa discussão que se retira dela porque não tem interesse nela, de fato, né? E aí a gente enfrenta o que está enfrentando há muito tempo, mas esse ano, como você comenta, a gente tem diversos desastres naturais, enfim, o correto nem seria dizer desastres naturais, né? Que, enfim, são por consequências humanas também, por falta de adaptação e tudo, mas, enfim, a gente chama como desastres naturais porque é a natureza, né, respondendo, tendo força e tudo mais. Que vai colocando a gente cada vez mais em insegurança, né? Eu acho que uma notícia desse ano que foi muito, acho que assim, desanimadora de um ponto de vista, é que depois que todos os países para a COP30 entregaram as suas novas metas climáticas, né, que tinham que atualizar e tudo mais, e que deveriam ser ambiciosos, porque o Acordo de Paris ele determina isso, né? Os países eles têm que cumprir uma ambição. Então, toda nova meta climática tem que ser mais ambiciosa que a anterior, né? A gente não pode retroceder em metas. E essas metas foram entregues, elas não foram ambiciosas, e se todas aquelas metas forem cumpridas perfeitamente, a gente ainda não vai frear o aquecimento em 1,5 graus Celsius até 2030, e isso é muito sério, né? Aí agora, é claro, cada grau importa. Então, se a gente consegue reduzir, evitar que fique abaixo de 2 graus, é melhor do que a gente alcançar 2 graus, 2,5, 3 graus. Mas a gente está num cenário, e aí, de fato, né, um cenário político-econômico internacional que existe pouco, eu acho que pouco, não sei se eu diria pouco interesse, mas pouco manejo entre as partes, né, de realmente se mobilizarem para alcançar esse grande objetivo, né? Então, na COP30, a gente novamente não conseguiu inserir a questão dos combustíveis fósseis no documento final. Então, é o principal vilão da crise climática. 70% das nossas emissões são por combustíveis fósseis, queima de combustíveis fósseis, e a gente não consegue colocar que tem que parar de queimar combustíveis fósseis nesse documento, e já é a COP30, assim, ano que vem a gente tem mais COP, vai ser mais um ano sem isso, então é meio desanimador nesse sentido geral, né? Não só dos desastres que estão acontecendo, mas pelo nosso grupo político, né, as nossas nações não estarem conseguindo, de fato, sair do lugar para ações, para criar um caminho de fuga, de fato, né, da crise climática. E é tão maluco que, por incrível que pareça, tem quem torça pelo aquecimento global, porque no Polo Norte abre, né, novas rotas marítimas. É algo realmente incompreensível. Agora, falando ainda sobre insegurança, mas insegurança social, Lucas, a gente falou aqui da polarização que marca a política, que marca a economia, que marca o meio ambiente e que marca também o pensamento sobre segurança pública, né? É um lado dizendo só vai resolver matando bandido, botando todo mundo na cadeia, e o outro lado que diz não é bem por aí, tem que pensar no social, tem que investir na educação. Até que a esquerda está mudando um pouco esse discurso, né? Depois dos últimos fatos aí, até o governador Elmano de Freitas numa linha mais dura. Mas, enfim, é o Brasil dividido entre dois pensamentos, lados que não conseguem conversar, e aí projetos colocados em votação também que ficam emperrados lá no Congresso. 2025, ano desafiador também para a segurança pública, e aqui eu queria destacar os casos, né, absurdos de feminicídio que tivemos neste ano, com mulheres
tendo que ter as pernas amputadas, mulheres que tiveram o rosto deformado dentro de elevadores, enfim, a violência masculina também, infelizmente, marcando esse ano. Exatamente, Ítalo. Nós temos, pelo menos aqui no Ceará, um predomínio da ação das facções criminosas como força motriz, né, dessa violência. Só que, às vezes, esses números acabam escondendo outras realidades, né? E a dos feminicídios é muito marcante. Nós tivemos no Ceará um recorde de mortes de mulheres por questões de gênero. Foram pelo menos 48 casos, né? As estatísticas da SSPDS ainda não foram consolidadas. É um recorde desde que a SSPDS começou a fazer esse cálculo, foi em 2018, sendo que no ano passado já era um recorde, né? Então, nós temos um recorde em cima de um recorde. E mais do que isso, a gente tem uma subnotificação, né? A SSPDS, nós aqui no Povo já tivemos em diversos casos, né, com reportagens de Alexia Vieira, de Sara Oliveira, né, mostrando que casos clássicos, casos marcantes de feminicídio não são computados nas estatísticas da SSPDS como feminicídio. Então, pelo menos, são mais de 50 casos, com certeza, de feminicídio. E olha que nós ainda temos outros casos em que o marcador de gênero está ali presente, mas a forma como a lei de feminicídio é colocada, né, a forma como o Código Penal encara o feminicídio, faz com que esse crime não seja computado como feminicídio. E aí, já fazendo uma relação com facções, a gente tem muito disso, né? A menina, a mulher que é morta porque é namorada do integrante de facção, ou porque teria tido um caso supostamente com uma pessoa que é de um outro bairro, que atua outra facção, né? Aí tem os justiçamentos porque ela supostamente tem os casos de infidelidade conjugal, né? Até coloquei numa coluna recente do Povo Mais, que eu nunca ouvi falar de faccionado, de facção justiçando homem que traiu supostamente a mulher, mas as mulheres têm seu comportamento regulado. Então, realmente, o ano de 2025, infelizmente, tudo indica que vai ser o ano de 2026, tem sido marcado por uma violência de gênero absurda e incomoda a gente não ver esse assunto sendo tratado no Congresso Federal com a gravidade que a gente precisava, né? Porque para debater questões como a das chinelas havaianas, você tem toda essa mobilização. Mas quando é questões de violência de gênero, sempre vai ter aquele, enfim, às vezes nem se debate, ou às vezes se menospreza, tenta trazer essas narrativas paralelas, mas morrem muito mais homens, sendo que a gente está debatendo questões de gênero, né, assassinatos por questões de gênero, e enfim, aí a realidade está aí batendo na porta, lembrando que o feminicídio é a ponta do iceberg, né? Todos os dias a gente tem aí pelo menos mais de 60 casos de mulheres, de vítimas, de mulheres que denunciam casos, enfim, abarcados pela Lei Maria da Penha. Temos os crimes sexuais, temos a violência patrimonial, psicológica, casos que às vezes nem são denunciados porque as vítimas não entendem muito bem, não têm noção do crime, ou têm medo de denunciar, enfim. O feminicídio é horrível, a realidade é horrível, mas infelizmente ainda é só a ponta do iceberg, né? Infelizmente. Eu queria até acrescentar, porque, por exemplo, o Lucas comentando, né, dessas discussões no Congresso, o feminicídio é o ponto principal do iceberg, e quando se discute qualquer coisa envolvendo mulheres é para reduzir os nossos direitos também, né? Então, esse ano o Congresso estava discutindo já mudar, né, retirar algumas das possibilidades de aborto legal. Então, algumas questões de aborto por estupro, por exemplo, assim, meio que flexibilizar isso, tornar mais difícil, de fato, que mulheres tenham acesso aos direitos delas, como aborto legal e tantos outros, né? A gente vê também o pessoal do Congresso falando sobre métodos contraceptivos, e aí quando a gente entra na sociedade que fica mais complicado. Então, é muito verdadeiro, né? Quando a gente está tendo, que a Simone de Beauvoir sempre fala, né?
basta qualquer crise acontecendo para os direitos das mulheres serem os primeiros a serem retirados. Então, a gente vê isso numa crescente, e os feminicídios, eles só refletem isso, né? Mas foi um ano que a gente viu também só aumentar, por exemplo, todo esse discurso dos red pills e do pessoal subir na montanha dos legendários, porque tem que aprender a ser homem, e essa questão da masculinidade também. Então, a gente também tem um problema, na verdade, de discutir masculinidades, né? De Que a gente não... formação desses homens. De formação desde a dos infância. homens e de homens falando sobre gênero, né? De homens conversando sobre o que é masculinidade, conversando sobre violência contra a mulher também, né? Não apenas mulheres tendo que ser o tempo todo as portas-vozes, do tipo assim, galera, não queremos morrer, porque é meio óbvio, né? Assim, eu acho que homens têm que discutir também o que está acontecendo na vida dos homens e na constituição do crescimento, né, de ser homem no Brasil, que tem tanto ódio contra as mulheres e tanta violência a ponto de nos matar por qualquer coisinha ou por nada, né, de fato. Sim, e inclusive pegando o gancho do que a Catalina disse, Érico, sobre essa necessidade que os homens têm de abraçar essa discussão e essa pauta, o presidente Lula transformou o combate ao feminicídio em uma bandeira, né, num discurso muito emocionado, né, ele relatando ali um episódio, inclusive, com a primeira-dama Janja, numa situação em que a segurança pública é outro calo do governo federal, né? Se a gente for tentar explicar por que a imagem do presidente Lula não melhora na velocidade, por exemplo, que a economia está melhorando, talvez a segurança pública seja um ponto para explicar, né? E ele toma essa iniciativa, ok, vou aqui abraçar essa pauta, essa bandeira. É importante, mas não é suficiente, né? Não adianta só ficar no discurso. Quais são as ações, né? Por que a Lei Maria da Penha, mesmo depois de aprovada, ela não consegue conter, né, essa onda masculina de violência contra as mulheres? Ou seja, chegou o momento de ir além, e isso exige atuação do poder público. O presidente Lula falou até em evento, na visita aqui ao Ceará, né, ele tratou muito desse tema e disse que não quer o voto foi vagabundo que bate mulher, a expressão que ele usou. E me parece que tem aí um componente estratégico, inclusive, do governo e do presidente, de aproveitar, e acho inteligente isso, aproveitar a questão do feminicídio para entrar no debate e se posicionar no debate sobre segurança pública, que é um debate que a esquerda tem realmente muita dificuldade. A gente comentou aqui o Elmano, mas não só o Elmano, a gente vai ver o governo na Bahia também, que é outro governo do PT, que tem uma política de segurança muito violenta, inclusive do ponto de vista da ação policial, e é o discurso que acaba se confundindo com o discurso conservador. E a esquerda tem dificuldade de tratar desse tema porque adota esse discurso, mas não para de apanhar por isso não. Se a ideia é assim, não, vou fazer um afago e tal para outros segmentos em relação à segurança, isso fracassa como estratégia política. E me parece que tem uma sinalização do Lula de pelo tema do feminicídio, posicionar a esquerda, que é um tema, primeiro, como foi bem colocado pelo Lucas, pela Catalina, absolutamente urgente hoje, absolutamente calamitoso, e é um tema que hoje no Brasil tudo se consegue polarizar, né? Mas é muito difícil você ser contra o enfrentamento ao feminicídio. Até se consegue, porque o discurso conservador diz, isso que vocês apontaram, né? Não, mas se morre mais homens por outras questões, né? A violência de que o Lucas tratou, a questão das facções, tem um outro componente, é outra forma de violência, com outras raízes, outra forma de enfrentamento, e o poder público tem fracassado em ambas, né? Não sabe enfrentar nenhum dos dois tipos. Agora, o feminicídio, ele é mais transversal do ponto de vista social, inclusive, a gente pega grandes personalidades, né, da sociedade brasileira que se veem envolvidas em casos de feminicídio. Facção também tem gente em condomínio de luxo sendo presa por isso, né? Mas o feminicídio é uma coisa que perpassa, de fato, e enfim, o poder público tem fracassado nesses aspectos. O Lula faz esse discurso muito enfático quando ele coloca, não quero voto. Tudo bem, beleza, esse é um discurso, mas de concreto, né? O que é que vai ser feito de ação em relação a isso? A gente, no debate sobre segurança, tem sido um dilema. Eu não vejo perspectiva
né? A gente olhando para 2026, vai acontecer isso e tal. Às vezes o discurso e a compreensão política da gravidade é o primeiro passo, né? Mas quais serão os próximos? Acho que é meio desolador, Ítalo. Bastante. Se fala muito em inteligência, né? Tem que investir em inteligência, mas realmente a gente só vê a fala, né? O discurso. A gente tem estados que não conseguem nem se comunicar, né? Trocar informações. E hoje, com a dissolução, né? Com a forma como as facções estão espalhadas pelo Brasil, se não houver essa comunicação, essa troca de informações, ninguém vai para lugar nenhum. Mas aí vem disputa político-eleitoral, diferenças, São Paulo é governado pela direita, o Ceará pela esquerda, e isso de alguma forma cria esses atritos, né? Esses nós nas relações, enfim, a gente volta a discutir polarização e os problemas aqui do nosso país. Queria botar outro tema aqui agora no nosso debate, que vai com certeza ser transversal aqui em relação a todas as áreas, destaque aqui na abertura, que é o da inteligência artificial, né? Virou aí um novo motor econômico, tem reflexos no meio ambiente, na segurança pública e na economia, Samuel. Como é que você está vendo aí 2025? Realmente foi o ano da inteligência artificial e como é que isso pode aí mover as engrenagens da economia do mundo, né? Instalação de data centers aqui no Ceará, já previstas, em outros locais também do Brasil. Parece que o primeiro mundo não está querendo saber de gastar água, né? Nem de sofrer os impactos negativos, manda tudo aqui para a gente. É verdade. A gente tem essa questão da inteligência artificial. Para quem esperava que o Donald Trump fosse o escolhido para ser a capa da revista Time de dezembro, né, que historicamente coloca as personalidades do ano, uma pessoa esse ano a revista Time inovou e colocou várias pessoas, né? São os líderes que estão promovendo esse desenvolvimento da inteligência artificial. Estava lá Musk, Bezos, criador também da OpenAI, né, e de outras inteligências artificiais, e a gente vê um desenvolvimento e também que ela participa do nosso dia a dia ativamente. Vai desde aquela pessoa que pega uma foto sua e coloca comandos na IA para aparecer um book ou fazer um ensaio fotográfico. Eu já tive até o caso de um familiar meu que fez um ensaio de um bebê recém-nascido todinho por IA. Pega uma imagenzinha, faz todo um book, fica lá a coisa mais linda. Até grandes empresas que utilizam o IA para organizar uma base de dados ou para colocar a operação da empresa rodando de uma forma mais célere, mais rápida. E a gente vê que a IA vai tomando o caminho e ela vai se desenvolvendo e aprendendo ainda mais. E aí entra também, além dessa questão ambiental, né, que a gente sabe do custo que gera em relação à água e energia, também de propriedade intelectual, né, que essas IAs estão cada vez mais invadindo sites ou chegando em propriedades acadêmicas também, se apropriando de tudo que está na internet, até que a gente chega na questão ambiental, que se prova no momento a mais séria, né? O uso de água, esse largo investimento em data center, é um projeto também do governo federal. O ministro Fernando Haddad tem investido em viagens internacionais, ele foi para os Estados Unidos, tanto para Nova York como também para a Califórnia, para apresentar o Brasil como o melhor destino para que esses data centers saiam dos Estados Unidos, saiam desses grandes países, né, que até então estão lá com a tecnologia, agora eles estão exportando o custo do data center, né? Para ter noção, Ítalo, aqui no estado do Ceará, que deve receber um dos maiores investimentos em data centers do Brasil, nesse novo ciclo econômico que está se formando em volta dessa tecnologia, a gente tem já instalado aqui no Ceará o maior investimento da nossa história, que é a siderúrgica, no Pecém, que foi um investimento ali no começo da década dos anos 2000, né, chegando em 2010, quando houve a instalação, o investimento foi entre 3 e 4 bilhões de reais. Agora a gente está com um futuro investimento aí se viabilizando, que é a instalação de uma fabricante de combustíveis, né, uma refinaria. Seria um investimento de 5 bilhões. E houve o anúncio neste ano da instalação de um data center para instalação do TikTok, né, da base de dados do TikTok. É um investimento de 200 bilhões numa primeira fase. E que esse investimento pode até triplicar em 3 fases.
Então a gente está falando de uma coisa nunca antes vista na história desse estado do Ceará. Então é um novo nível, é um novo alcance que a economia cearense poderia alcançar, mas para tudo isso a gente volta ao debate sobre infraestrutura, né? Até que ponto o nosso estado e o nosso país estão preparados para chegar a um investimento desse tamanho aqui, tanto em relação à infraestrutura de dados, infraestrutura de energia, como também de água, né? Que água a gente usaria? Os projetos falam em água de reuso, mas a gente tem tanto esgoto disponível, ou tanta usina de dessalinização para ter esse aporte disponível para essas grandes instalações de data center. E energia, né? Há muito a gente se fala, há muitos anos é um problema no Brasil de que há um eterno debate. O que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? No caso da infraestrutura no Brasil, o que é que deve vir primeiro, o investimento ou a infraestrutura? Enquanto outros países, como a China, há um largo investimento em infraestrutura, pensando em 20, 30, 40, até 50 anos para frente, no Brasil a gente espera o investimento vir para a gente montar uma camada de infraestrutura para atender aquele investimento que está chegando aqui nesse ano, mas a gente não tem um olhar para daqui a uma década ou mais, né? O que acaba inviabilizando muita coisa, ou fazendo demorar. A gente falava até pouco tempo atrás em hidrogênio verde, deu uma patinada, agora deve ficar mais para o final da década, começo da próxima. E a gente vai nessas eternas discussões, né? O retrô de 2025 é o retrô de 2024, de uma década atrás, a gente continua discutindo essas coisas. Viu? É isso, é um novo ciclo econômico, professor Fábio Reis, mas a gente precisa falar também sobre algum tipo de novo ciclo de poder, né? Porque isso envolve disputa entre China e Estados Unidos, né? Para ver quem consegue aí a tecnologia mais avançada, né? Em termos de inteligência artificial ou outro tipo aí de estrutura, né? Que de alguma forma está interligada com o nosso cotidiano. E são grandes nações, né? Querendo aí colocar suas estruturas em muitos países. Dá para a gente falar em um novo momento, digamos assim, colonialista em relação à inteligência artificial, na sua visão? Sim, Ítalo. A questão da inteligência artificial ela está no centro da disputa de poder global, né, em torno da grande disputa geopolítica global. Ela muito se assemelha com o que ocorreu na virada do século XIX para o século XX, com a Revolução Industrial. É uma nova Revolução Industrial, em torno de uma corrida tecnológica que envolve a disputa por quem sairá na frente como detentor da tecnologia, da grande tecnologia da inteligência artificial. Isso envolve a busca e o controle de recursos naturais necessários, primordiais, para que esse tipo de tecnologia seja desenvolvida, como as chamadas terras raras. Por isso que a estratégia americana publicada recentemente, eu reitero dizer isso, porque é muito importante essa questão da estratégia americana, ela deixa claro que a América Latina, nesse momento, volta a ser o foco dos Estados Unidos, depois de muitas décadas. Não é? Por quê? Porque a América Latina detém recursos naturais, detém mercado. Então a gente vai caminhando daqui para frente, por mais que se diga que o mundo caminha para uma coisa multipolar, não é? E muita gente defende isso. Na verdade, o que parece para as próximas décadas é que o mundo caminha novamente para uma bipolaridade, com as grandes potências, em particular Estados Unidos e China, demarcando as suas zonas de influência, sendo a América Latina a zona de influência direta dos Estados Unidos, onde eles impediriam que o seu maior concorrente, a China, acessasse os recursos naturais, os mercados, as cadeias produtivas. Então, o mundo caminha por aí, tendo a inteligência artificial como algo maior a se alcançar, não é? Inclusive na questão da guerra, porque a gente caminha, infelizmente, para uma guerra hegemônica, né? As pessoas chamam de Terceira Guerra Mundial, mas talvez o termo mais correto nas relações internacionais seja guerra hegemônica.
onde essa disputa se dará na inteligência artificial e também, infelizmente, falando na questão climática, na questão dos combustíveis fósseis, porque, infelizmente, a tecnologia militar necessita de combustível fóssil. E por isso que cada vez mais as COPs, infelizmente, aparentemente ficarão esvaziadas. Infelizmente, Catalina, é isso, né? Os séculos passam, mas a gente não consegue romper esse pensamento, né? Essa estratégia colonialista que o passado já mostrou, tem como base a exploração, a destruição dos recursos ambientais e com a inteligência artificial, com os data centers, parece que não vai ser diferente. É um neoextrativismo, né, na verdade. Quando a gente fala de, por exemplo, tanto os data centers quanto todo o processo de transição energética também, né? Quando a gente fala nas COPs, por exemplo, se fala muito de transição energética justa. E aí esse justa entra como uma palavra-chave para a gente falar dessa transição energética que tem que acontecer, é óbvio, mas que ela tem que pensar nas comunidades que estão vivendo ali, né? E o que a gente vê é totalmente o contrário. A gente vê uma transição energética que ela é neoextrativista. Então, ela se beneficia, é claro, dos recursos naturais que nós temos aqui, né? Vou falar principalmente de Brasil, mas a gente fala de América Latina, sul global como um todo. Sem se importar com os detalhes ambientais, sociais, econômicos justos. Então, a gente tem empresa, e a maioria das empresas são estrangeiras, a gente até tem, assim, empresas, a empresa que está construindo aqui é brasileira, mas ela é como se fosse uma filial, né? Na verdade, é uma empresa estrangeira, europeia e tudo mais, que vai lá construir uma eólica, por exemplo, né? Mas, quando vai alugar a terra, é R$1. É R$1 que está pagando pro agricultor que morava lá, ou enfim, para a pessoa que morava naquele terreno e está recebendo R$1 por meio de contratos, não é que sejam necessariamente fraudulentos, né? Mas que são contratos injustos, enganosos, eles são meio obscuros, assim, né? Então as comunidades, elas não veem como é que é o contrato do vizinho, da terra do lado, para saber quanto ele está ganhando, então a gente não tem isso. A questão dos data centers também entra nisso. Eu estava aqui vendo, tem um levantamento da organização Rest of World, que eles fizeram um mapeamento dos data centers do mundo, né? Eles acharam 8.808 data centers operacionais, né, até outubro de 2025, e cerca de 7.000 estão localizados em áreas fora da temperatura ideal para um data center, que é de 18 graus a 27 graus Celsius, né? E aí, quando a gente vê, é a faixa, assim, tropical, digamos, né? Sul global, de fato. Então, por que a gente está colocando data center aqui? Se a gente precisa ficar resfriando isso, se é muito quente para esse equipamento de fato se manter, por que a gente mantém aqui e não mantém lá em cima, onde a gente tem temperaturas temperadas de fato, né? Mais frias, mais amenas? Porque aqui a gente vai pegar o ônus da coisa, na verdade, né? Então, eu acho que é importante que a gente sempre tenha isso em mente, e aí a gente vê os reflexos disso na política também, né? 2025 teve a aprovação da PL do licenciamento ambiental, né? Que é conhecido como PL da devastação, que o Lula teve alguns vetos, mas foram derrubados pelo Congresso, e aí ele vai ficar, uma PL que facilita, né, o licenciamento ambiental, que fragiliza em muitas questões, então permite o autolicenciamento de empreendimentos que se dizem de baixo ou médio impacto ambiental, que também é um termo meio acinzentado, né? Então, enfim, às vezes pode ter muita poluição, mas ele ainda é considerado baixo ou médio. Aí a gente tem questão das terras raras, e aí a gente vai falar de mineração. E quando a gente entra na questão da inteligência artificial, não é só consumo de água, né? Mas toda essa questão de expansão digital, que é importante, mas também precisa ser feita com muito cuidado, porque a gente precisa de minérios, e para ter minérios a gente precisa de mineração. E a gente pode sonhar com minerações sustentáveis, a gente pode sonhar com minerações verdes, mas mineração tem impacto. Sim. E são impactos pesados. Mariana e Brumadinho estão aí para isso, né? Esse ano a gente completou, se eu não estou enganada, são 5 anos, né?
do desastre de Mariana, que é um desastre tecnológico. A gente fala como se fosse um desastre ambiental, mas não é um desastre ambiental, é um desastre tecnológico, porque foi por falhas humanas. E aí que tem um impacto ambiental naquilo, né? Então a gente tem tudo isso, e não é à toa que essas famílias de Mariana e Brumadinho ainda estão tentando reaver todas os direitos, né? Todas as... Como é a palavra? Quando você tem que... As indenizações, exato. As indenizações adequadas. Então, imagina, foi uma grande empresa, né? Tanto Vale quanto Samarco, empresas que têm muito dinheiro, que têm muito capital, que foram, enfim, o Brasil inteiro viu, e a gente tem essa dificuldade para retribuir essas famílias. Imagine quando a gente está falando de comunidades que são afetadas de maneiras mais invisíveis, digamos assim, né? A questão da água, a questão dos impactos, por exemplo, das eólicas muito próximos das casas, com o barulho da eólica. Quando a gente vê, parece que não tem barulho, mas se você fica 5 minutos debaixo de uma eólica, a sua cabeça começa a tremer, e você... Não é à toa, as pessoas adoecem de fato com isso, né? Sem contar nos impactos da fauna e tudo mais, né? Então, o neoextrativismo é essa palavra-chave que a gente tem que estar lembrando o tempo todo, em todas essas dinâmicas, né? Inclusive o PL, o marco temporal, né, que o STF novamente, pela segunda vez, disse que é inconstitucional, mas o Congresso segue com vários projetos tentando manter o marco temporal na Constituição, né, ou fortalecê-lo na Constituição. Também é uma tentativa, né, de garantir que esses empreendimentos e toda essa chegada, né, ela seja facilitada e que a gente não tenha como se proteger de fato, né? Então, o Brasil, ele tem que garantir que a sua população, que a nação, ela esteja empoderada e tenha recursos, né, para garantir um mínimo de segurança, porque, enfim, a gente sabe quais são os interesses das empresas e dos grandes negócios mundiais na América Latina, de fato, e não é coisa boa para a gente, necessariamente falando. E nesse sentido tem um papel das agências reguladoras, né? A Catalina estava falando sobre a questão da mineração, mas aí entra também energia, entra águas, e a gente tem visto que nos últimos anos as agências reguladoras estão tendo menor poder de fiscalização porque estão tendo menor acesso a recursos, estão ficando esgarçados por conta da distribuição do orçamento. A gente semanalmente acompanha a ANP na distribuição daquela pesquisa dos combustíveis, né, o sobe e desce. Em algumas semanas durante esse ano não teve pesquisa porque faltou recurso para a agência continuar a pesquisa. A gente tem também o caso da mineração. A Agência Nacional de Mineração, ela é uma das agências que tem menor poder de recurso, menor poder de fiscalização. E a mineração acontece justamente nos locais de mais difícil acesso do país, né? Muito no interior, e a gente se multiplica. Às vezes não se populariza tanto quanto um desastre como Brumadinho, Mariana, mas o que a gente ouve falar é de muito problema de licenciamento ambiental, muito problema de mineradora fazendo um trabalho que não é o ideal, poluindo e acabando com a vida de algumas comunidades inteiras. Aqui no estado do Ceará a gente tem histórico disso. Durante esse ano a gente trouxe reportagens sobre esse assunto, como no caso da exploração de minério de ferro no interior do Ceará, em Quiterianópolis, que foi até uma matéria premiada no Povo em relação a isso, que foi fazer esse acompanhamento e as pessoas não tinham noção do impacto que um pó de ferro pode gerar na sua vida, muitos casos de câncer aumentando, destruindo lavoura, destruindo criação de animais, e a gente tem realmente esse problema. E a gente nesse ano também, olhando pelo lado da segurança pública, eu estava vendo o Lucas falar, tem essa relação transversal. O Brasil esse ano, a economia melhorou, e em relação a anos anteriores, a gente alcançou o menor patamar histórico de desigualdade social. Mas mesmo assim, a violência tem crescido. Aí a gente já faz um link com a política, porque historicamente a política de segurança da esquerda era justamente fazer o desenvolvimento social para que as pessoas não tivessem o interesse de conhecer o mundo do crime.
Mas a gente vê que mesmo com o caso de os números mostrando que a desigualdade social caiu ao menor patamar, o nível de renda tem subido, o desemprego está no menor patamar histórico também, mesmo assim o poder das facções criminosas tem crescido, elas têm aumentado seus tentáculos. A gente teve declarações recentes aqui no Ceará, né, o governador falando que nos últimos 2, 3 anos a polícia aqui do estado já conseguiu apreender mais de R$1 bilhão das facções criminosas na sua operação como um todo, mas que a gente só vê o crime crescendo e aquela política histórica da esquerda de desenvolvimento social para combater a violência, ela não tem, na prática, se visto da forma resolutiva como se propõe na teoria, né? A gente chegou num nível sonhado de menor desigualdade, mas os números também da violência não param de crescer. É Ô, isso. Ítalo. Eu queria só, antes, Érico, só fazer uma conexão aqui com o Samuel, sobre essas disparidades, esses paradoxos, né, Samuel? Ao mesmo tempo em que a gente chega aí no auge da tecnologia com a instalação de data centers aqui no Ceará, a gente não consegue evitar que um líder de facção se comunique dentro da prisão com os integrantes que estão fora dessa estrutura, né? Ou seja, Caucaia, por exemplo, né? Uma cidade infelizmente dominada, territórios sequestrados por facções que, inclusive, dominam até a distribuição de internet, né? Mais uma vez aqui discutindo tecnologia, ou seja, são disparidades realmente que ajudam a gente a entender essa situação tão complexa e como as autoridades não conseguem realmente focar naquilo que pode mudar a vida das pessoas. É um sucesso para atrair investimentos como o data center, mas para resolver ali o problema do cotidiano da vida da população, infelizmente, não consegue. Exatamente, né? E é muito curioso ver como existem determinados setores para quem a tecnologia é talvez a grande aposta para o combate à segurança pública, pelo menos no nível de curto prazo, porque a gente tem, por exemplo, no Ceará, desde ali meados de 2017, uma aposta muito grande em tecnologias de informação. Nós tivemos formação de Big Data, nós tivemos mais recentemente a questão do reconhecimento facial, que está sendo adotado em estádios. Fala-se muito em expandir esse sistema até para colocar câmeras particulares, né, não só dos equipamentos públicos, para criar esse grande Big Brother, né, vamos dizer assim. Não quero usar um termo necessariamente negativo, mas que tenha os seus contratempos, né? Há setores, parcelas da sociedade que olham com muita ressalva, né, a questão do vídeo monitoramento, do reconhecimento facial, até por questões raciais, né, essas tecnologias são muitas vezes pensadas nas peles brancas, né, então há problemas com relação a pessoas negras, então isso é uma questão muito problemática. Mas a gente também tem essa possibilidade de tornar a tecnologia como um avanço daquilo que a gente estava dizendo no começo, dessa oposição de ou você combate com guerra, com fuzilamento, com execuções, com ações extralegais, ou você combate com inteligência, com investigação, né? E o Ceará, infelizmente, segue mais um ano com um déficit imenso, né, nessa questão da investigação. A gente não consegue elucidar nem 1/3 dos homicídios aqui no estado. São números tristes. A gente não vai conseguir enfrentar as facções criminosas sem trazer a responsabilização do pior dos crimes, né, do bem mais sagrado que o nosso direito tem, que é a vida. E a tecnologia pode ajudar de muitas formas, né? Hoje a gente acompanha as investigações, lê os inquéritos policiais, os relatórios de inteligência, e é impressionante a centralidade das extrações de dados de celulares, né? Apreender celular hoje, no cenário de combate a facções criminosas, é primordial. Talvez seja mais importante que prender a pessoa, né? Porque você prende alguém, não necessariamente ela vai colaborar com a polícia. Mas se você pega o celular dela, ali a extração de dados vai demonstrar de uma maneira
não tem como discordar dos dados, não tem como discordar das transferências financeiras que a pessoa fez, das conversas que ela manteve. Então, essa extração de dados, que costuma ser feita com softwares israelenses, sobretudo, a gente ainda não tem por exemplo, os distritos policiais, né, de bairros, não vão ter. É uma coisa que fica muito restrita ali a Coim, a Draco, essas unidades mais especializadas. Ou seja, poderia ser, é muito caro, é investimento alto, mas é um caminho, né, para a tecnologia. As IAs que a gente está falando, na medida em que você extrai esses dados, as IAs poderiam estar ajudando, né, nessa elaboração dos relatórios, né, que hoje são muito dependentes da força humana. Enfim, são só apenas alguns exemplos de como a tecnologia pode ajudar aqui na segurança, sem levar em consideração, claro, as ressalvas, né? Há efeitos colaterais que precisam ser pensados, mas a tecnologia caminha para esse momento, né, de muita aplicação de segurança pública e que a gente precisa olhar com um bom carinho, não só do ponto de vista otimista, mas também desse ponto de vista mais realista, não necessariamente pessimista, né? Ô, Lucas, mas não é só com facção, não, viu? A gente tem visto as operações da Polícia Federal, os celulares apreendidos revelam muita coisa. Teve até operação agora de gente jogando o celular pela janela, enfim. Exatamente. Deputado, inclusive. Ocorreu, pois é. Agora eu queria pegar uma coisa que o Samuel tinha falado sobre data center, essa coisa de no Brasil dizer lá fora que que é um lugar propício para receber os data centers, que os países ricos não querem lá, né? Isso me lembrou uma frase de um ex-ministro cearense, que era o Costa Cavalcante, e na primeira conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, lá em 1972, ele foi lá e disse: queremos fumaça, a gente quer fumaça, o Brasil quer, porque com fumaça vem emprego, vem desenvolvimento, e virou isso faz mais de 50 anos, virou até uma anedota do quão rústico era aquele raciocínio, embora era, na época se falava do milagre brasileiro, era a lógica que norteava, e a gente está repetindo o Costa Cavalcante agora com o data center, né? Quando o Lula veio, até foi anunciado aqui no Ceará, né, o data center da TikTok, em Calcaia. Sim. E aí, quando a representante do TikTok falou em 200 bilhões de valor, gente, é isso mesmo, 200 bilhões mesmo, porque eu sou da área, eu nunca vi um investimento, se falar em investimento nesse valor, assim, quando se falou por décadas no Ceará de siderúrgica, de refinaria, também os grandes marcos industriais do século XIX, né? Nunca vi um valor desse, assim, de 200 bilhões. Então, por que de repente os países ricos não querem tanto volume de dinheiro, né? E aí a gente vai olhar muito para a questão ambiental. Com toda certeza. Só aproveitando que você ficou aí com a palavra, IA e eleições, com certeza vai ser um dos grandes desafios aí para o ano que vem. Nosso debate é muito claro, ainda centrado em 2025, mas dá ainda para fazer esse diálogo com 2026, né? É muito cuidado, justiça eleitoral precisa se preparar, e mais do que isso, a população precisa ser conscientizada sobre os riscos, né, que ela pode estar sofrendo aí com pessoas que, em nome do poder, podem fazer qualquer tipo de manipulação. Quantas vezes eu já não olhei um vídeo no celular, jurava que era verdade, só depois de um tempo foi que eu percebi, opa, não é tão verdade assim. No processo político, infelizmente, a gente vai ter muito disso. Eu já vi vídeo seu, Ítalo Coriolano, de IA anunciando coisas que você não tinha dito. A minha voz. Rapaz, mas olha, a eleição de 2018 foi a eleição dos disparos em massa, né? Ali era uma coisa nova de você conseguir chegar a muita gente rapidamente. A inteligência artificial, ela multiplica esse potencial de forma que, olha, eu já consigo dizer, a justiça eleitoral não vai estar pronta para fiscalizar isso. A gente não tem marcos, a gente não sabe, a gente não está preparado para o que vai acontecer, né? Em geral, o crime anda na frente, né? Mas o que vai acontecer aí é tremendamente preocupante, assim, a regulação do que pode ser feito em relação a isso está muito atrasada. A gente está ainda tentando combater as fake news nos marcos convencionais, analógicos ainda, né? Ou da geração anterior da era digital. O potencial de estrago que se tem de se fazer isso muito barato e com muito alcance, enfim, acho que 2026
tende a ser um marco, né? O que se fala muito também da IA é sobre uma possível bolha, né? Aí, de novo, entrando um pouco na área do Samuel, porque tem gente que está falando o seguinte, está se colocando uma quantidade de dinheiro absurda, eu falei dos 200 bilhões, né? Mas se diz, olha, as empresas estão aplicando um dinheiro em inteligência artificial para atividades que são de baixa relevância. Por exemplo, no jornalismo, se faz já resultado de jogo e tal, resultado lá ganhou e tal, não sei o quê. E aí se diz, você libera a pessoa para fazer as matérias mais relevantes. Mas o mais relevante, a IA não está dando conta ainda. As grandes reportagens, você não faz com IA. Aí você pode até ter o auxílio de IA. Eu uso a IA todo dia para revisar minha coluna. Ela ainda não entendeu que o Ciro Gomes está no PSDB, não está mais no PDT. Toda vez que eu coloco lá PSDB, ele diz, o Ciro Gomes está no PSDB. Chama o Trump de ex-presidente. Aí eu digo, meu bem, ele mudou de partido. Ah, foi, não sabia. Vou registrar aqui no outro dia, diz de novo. Então tem ainda, tem esse risco, né? A gente pode, de repente, a IA, em 2026, a gente está discutindo, não se sabe de que tamanho, né? Mas, de repente, o desencontro entre o tamanho do investimento, porque grandes empresas estão reduzindo orçamentos dedicados à IA. Mas quando a gente fala da política, me parece que o retorno é um potencial muito grande, porque é um uso, talvez, criminoso, ali no limite do crime, da ilegalidade, no limite da desregulação, né? Ainda uma coisa que não tem regra. Olha, é um problema. A gente sabe que é um problema encomendado para 2026 e que já saiu da entrega, né? Não está mais no Paraná, não. Já está em rota. Já está rodando aí o Brasil e o mundo. Estamos chegando aqui já à reta final do nosso programa especial, mas vou deixar também um questionamento para o professor Fábio Reis. Professor Fábio Reis, nossas democracias, né, as mais fragilizadas ou as mais avançadas, resistirão à inteligência artificial na sua avaliação e o que fazer para se proteger dela? O problema em si não é apenas a inteligência artificial. O problema maior é que a inteligência artificial ela acaba sendo um instrumento desse problema, né? É que o mundo, o sistema internacional como um todo, o mundo ocidental, caminha para regime, infelizmente, para um ambiente de fechamentos de regime. Você vê o que está acontecendo na Europa, esse endurecimento com a imigração, não é que ele, na verdade, ele responde um certo anseio popular de ver o estrangeiro como o culpado dos problemas econômicos locais. A extrema-direita acaba pegando esse discurso, porque ele é cativante eleitoralmente, e levando a cabo fechamentos de fronteira, políticas autoritárias de toda sorte, e nesse contexto a inteligência artificial ela acaba sendo um instrumento do autoritarismo, não é? Dos fechamentos de regime, dos fechamentos de fronteira, e da figura do líder forte, do líder autoritário, que infelizmente tem voltado à voga, tal qual foi o mundo na década de 30, 40. Ainda mais um mundo que caminha para uma guerra hegemônica, né? Quer dizer, daqui para frente, infelizmente, a tendência é uma escalada das tensões e das rivalidades, né? E a inteligência artificial será usada para isso. Agora, nas eleições, certamente será usada, nas próximas eleições brasileiras, para o bem e para o mal. E, de certa forma, ela já vinha sendo usada mais ou menos desde 2016. Se você lembrar o Brexit, o resultado do Brexit no Reino Unido teve grande influência do uso do Facebook para manipulação através do algoritmo, manipulação da opinião pública. Assim como na eleição de 2018 no Brasil, o WhatsApp foi usado, o famoso Zap Zap, usado também para fins de manipulação eleitoral, não é? E agora, certamente, em 2026, veremos coisas do arco da velha. É isso, só para respirar um pouquinho, né, gente, desse ambiente tão tenso, vamos também aqui bem rapidinho
falar sobre a vitória do Brasil no Oscar, né? Nossa primeira conquista. Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro, ou seja, né? A nossa indústria cinematográfica aí ganhando um novo fôlego, que seja com certeza aí um momento para outros avanços, né? Que a gente consiga aí com Agente Secreto, quem sabe, outros prêmios, né? Para o Brasil ser destaque no mundo, não só por essas questões negativas, meio ambiente com problemas, crises, escândalos políticos, mas também pela nossa arte, né, que vem aí um 2026 de muitas conquistas, né, que o Brasil consiga fazer bonito, aí, não só no Oscar, mas também em outros espaços de premiação, né, Samuel, Érico? Olha, e aí, mas aí volta para polêmica, né? Porque a Fernanda Torres acabou Não vai falar da Havaiana. das Havaianas. É, o cinema brasileiro ele vem numa retomada aí, né, nas últimas décadas, e o Oscar ele simboliza isso. O Brasil, eu sou do tempo que o Brasil queria muito ganhar a medalha de ouro olímpica no futebol, né? E o Oscar era um pouco isso também. Precisamos ganhar o Oscar. O Oscar é o prêmio da indústria dos Estados Unidos, né? E Ainda Estou Aqui é um baita filme. Não é nem de longe o melhor filme brasileiro já produzido, mas é um baita filme. Mas a vitória desse tipo de prêmio passa muito pela capacidade de marketing, de difusão, de fazer a campanha lá, e aí o sobrenome Moreira Salles pesa quando chega lá, enfim. Então o reconhecimento passa por isso, é ter a noção que é um prêmio da indústria, lá para a indústria, a inserção da Fernanda Torres nesse meio passa por isso, mas é muito legal, né? Acaba sendo, tendo a compreensão do que é isso, né? Que o valor artístico do Oscar, quem é especialista nessa área pode tratar melhor, mas é muito relativo, mas é um reconhecimento legal, é legal a gente ver os nossos serem reconhecidos com toda a polêmica que a temática se tornou, né? A questão dos mortos e desaparecidos políticos durante algum tempo não parecia uma questão tão polêmica, era uma polêmica lateral, né, subsidiária, de personagens como o então deputado inexpressivo Jair Bolsonaro, que levantava esse tipo de polêmica, só que como ele foi alçado nas últimas décadas a um protagonismo político no Brasil, isso parece uma questão polêmica, aí passa também pelo Agente Secreto, né, e aí vira isso também, esse tema de leveza aqui que se traz no assunto, vira também uma questão polêmica politizada e polarizada no Brasil, Ítalo. É isso, né? Deveria ter sido momentos, né, de grande união do país em torno do filme, mas até ali também teve discordâncias. É isso, gente. Vamos lá para 2026, né? Tem Copa do Mundo, tem eleição, tem Oscar. Vai ter muito assunto para a gente discutir aqui nos próximos episódios do Povo News. Valeu demais, gente. Obrigadão pela participação. Feliz Natal. Já passou, né? Que a gente tá gravando agora, vai ao ar depois do Natal. Feliz Ano Novo também para todo mundo. E é isso, até 2026. Professor Fábio, brigadão também. Forte abraço, nosso parceiro aqui. E agradeço também, claro, a sua companhia, a sua audiência, os seus likes. Eu nem pedi like, tô pedindo agora no fizinho. Deixei também a sua curtida. Aproveita, compartilha esse link aqui do nosso programa especial para mais gente ainda acompanhar aqui essa discussão que a gente fez sobre os principais fatos de 2025. Um forte abraço, feliz Ano Novo também, e a gente volta aqui na próxima semana com mais um episódio, com mais um momento importante, com os principais fatos de 2020. Na verdade, o próximo programa ainda é 2025, né? O finzinho de 2025, se preparando para 2026. Até segunda-feira, então. Tchau, tchau.